Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Quando você ouvir que alguém está experimentando uma grande bênção, ou seja, que algo realmente bom aconteceu a essa pessoa, como isso te faz sentir? Você se alegra porque Deus está abençoando essa pessoa? Porque ela recebeu algo muito bom em sua vida? Ou isso te entristece? Diz coisas como, por exemplo, por que essas coisas passam com ele e não comigo? Essa deveria ser minha bênção e não a dele. A maneira como você responde às bênçãos na vida dos outros fala muito sobre o seu caráter espiritual. Por quê? Porque nos foi ordenado nas Escrituras amar nosso próximo como a nós mesmos. Então, se você quer ter um dia de bênção, também deve desejar que os outros tenham um dia de bênção. E essa situação estará no centro do que falaremos no dia de hoje. Dito isso, pegue sua Bíblia e venha comigo ao livro de Mateus, capítulo 20. Livro de Mateus, capítulo 20. Talvez você se lembre que na semana passada terminamos o capítulo 19 e vimos um versículo que começa com a frase "e muitos". E essa palavra "muitos" provavelmente está relacionada com um termo hebreu que se refere a uma situação comum, à norma. E diz ali, nesse último versículo do capítulo 19, o seguinte: "E muitos últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos." É muito importante que escutemos isso. Aqueles que são primeiros serão últimos, e aqueles que são últimos serão os primeiros. O que isso significa? Se você lê muitos comentaristas bíblicos, encontrará uma multiplicidade de respostas para essa pergunta. Mas estudando a palavra de Deus, fica muito claro. A palavra de Deus nos revela que Yeshua, Jesus de Nazaré, quis dizer algo quando afirmou que os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Vejamos do que se trata. Vem comigo ao versículo 1 do capítulo 20. Ali, ele nos dará uma parábola. Com muita frequência, as parábolas têm o propósito de nos instruir. Nos ensinam algo que deveria governar nossas vidas. Recordem que compartilhei com vocês que o termo parábola, no hebraico, vem da mesma palavra governo. Uma parábola traz uma informação que deveria governar nossas vidas, nos guiar sobre como pensamos e nos comportamos. Iniciemos então no capítulo 20, versículo 1. "Porque o reino dos céus é semelhante a um homem." E encontraremos uma palavra que descreve esse homem. É literalmente um termo que significa amo, senhor, o que domina sobre uma casa ou propriedade. E o termo propriedade, claro que indica uma ampla porção de terra. Nos diz então que o reino de Deus, um aspecto do reino de Deus, é semelhante a um amo, ao senhor de uma grande propriedade. E notem o que diz com respeito a esse homem. Esse indivíduo é alguém que sai cedinho, de manhã, para contratar trabalhadores. E aqui está a chave: para o seu vinhedo. A palavra vinhedo será enfatizada nessa passagem. Se repetirá muitas vezes. E, de novo,
Se você é um bom estudante das profecias, e na verdade, para entender corretamente o Novo Pacto, o que muitos chamam de Novo Testamento, para entendê-lo, deve ser um estudante minucioso e dedicado às profecias. Porque nas profecias, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 5, o vinhedo é uma metáfora para Israel, para o povo judeu, para a nação de Israel. E essa parábola dará para você e para mim, e aos leitores, uma informação importante sobre Israel. O que devemos esperar e também a atitude que devemos ter em relação à fidelidade de Deus, sua bondade, ao abençoar Israel. Essa parábola nos diz que o reino de Deus é semelhante a um homem, um indivíduo que governa sobre uma grande propriedade, sobre um extenso campo, e que sai muito cedo de manhã com um propósito, com a finalidade de contratar trabalhadores para seu vinhedo. E logo de acordar com seus trabalhadores, o salário. E qual é o salário? Lemos um detalhe: 1 denário pelo dia. Nada surpreende aqui, porque 1 denário era um salário básico habitual para um trabalhador comum. Tudo aqui vai exatamente como pensaríamos. Os trabalhadores são contratados para trabalhar um dia todo e, portanto, receberão o pagamento habitual para todo um dia de trabalho, uma jornada de trabalho. Mas notem o que acontece. Vemos que ele os envia à sua vinha. E vamos agora ao versículo 3. E saiu de novo à 3ª hora. Isso seria, segundo o nosso entendimento, às 9 da manhã. Mas de acordo com a mentalidade hebraica na qual se baseia essa passagem, é chamada a hora 3ª. E o senhor desse vinhedo viu outros trabalhadores parados. Esse verbo para estar parado está no tempo perfeito. O que isso significa? Significa que estavam parados antes, estão parados no presente e continuarão parados porque tinham um propósito. Chegaram ali para serem contratados e esse objetivo, esse propósito, ainda não havia sido cumprido. Eles estavam ali parados por um período de tempo. E notem que estavam no mercado, o lugar onde comumente se contratavam trabalhadores e estavam ociosos, não estavam fazendo nada. Então ele disse: vão ao meu vinhedo. Notem isso. Ele lhes diz: vão vocês também ao meu vinhedo, e o que seja justo, como salário, lhes pagarei. Muitos dizem o que seria correto, mas é uma palavra que não só define algo correto ou apropriado, mas é a palavra grega da qual obtemos o termo justiça. Aqui há algo muito importante, bíblica e profeticamente. Quando falamos do reino de Deus, o que deve vir à nossa mente é o conceito de justiça. O reino de Deus é um reino de justiça. E esse homem, que era o amo, o senhor desse grande terreno, com o qual se compara ao reino de Deus nessa parábola, ele diz: farei o que seja justo. Ele diz isso, e notem o que esses homens fazem. Diz que eles também foram. Ou seja, que entraram no vinhedo. Passemos agora ao versículo 5. De novo, saiu às horas 6ª e 9ª, e fez a mesma coisa. Versículo 6. E o seguinte é bastante incomum. De novo, saiu às horas 6ª e 9ª, e fez a mesma coisa. Versículo 6. E o seguinte é bastante incomum. E na 10ª hora. A jornada laboral, hoje em dia, dura 8 horas em média, mas nessa época,
As pessoas trabalhavam jornadas mais prolongadas. Eram jornadas muito intensas e difíceis, de 12 horas de trabalho. E agora estamos quase no final do dia, na 10ª hora. Mas apesar disso, esse homem, leiamos de novo o versículo 5. Vemos que ele sai e um par de ocasiões adicionais, nas horas 6ª e 9ª. E agora no versículo 6, na hora 10ª, ele sai de novo e consegue outros homens nas mesmas condições, parados. E a implicação é que estavam parados antes. Seguiam parados ali nas horas 3ª e 9ª e seguiam ali sem que ninguém os contratasse. Pensem nisso. Eles seguem ali sem fazer nada, porque não há outras opções. Eles precisam trabalhar para prover sustento para eles mesmos e possivelmente para suas famílias. O fato de que permaneçam ali demonstra que eles têm esperança. E que, em segundo lugar, que eles realmente querem trabalhar. Eles têm o desejo correto. Então, eles saem na hora 10ª, encontram outros que estavam parados, ociosos, e lhes diz: por que vocês estão aqui parados todo dia sem fazer nada? Versículo 7. Eles lhes responderam: porque ninguém, e quero traduzir isso literalmente, na ordem correta, porque com frequência a ordem das palavras demonstra uma ênfase. Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Ninguém nos... Bem, eles estão necessitados. Necessitam um trabalho, mas ninguém lhes deu esse sustento. O que em hebreu chamamos de parmessá. Parmessá é um sustento para a vida. É um trabalho que provê e ele simplesmente não o tem. Quando você não tem um parmessá, você não tem sustento. Usualmente você não se sente feliz. É uma situação difícil e incômoda. Além disso, isso rouba a dignidade da pessoa, porque o faz incapaz de prover para si mesmo. Lemos no versículo 7, que ele lhes disse, como disse anteriormente: vão vocês também ao vinhedo, e uma vez mais, o que seja justo, vocês receberão. Antes tinha dito, lhes darei, e agora nesse grupo diz, vocês receberão. Versículo 8. Agora chegamos ao final do dia. Isso é algo anormal para nós. Mas nessa época e nessa cultura, ao final de cada jornada, os trabalhadores recebiam seu salário. Não eram pagos a cada mês, cada 15 dias, cada semana, mas ao final de cada dia, você recebia seu salário diário. E agora chegou o momento para o pagamento. Notem o que acontece. E chegando ao final do dia, o senhor do vinhedo. Há uma mudança na terminologia. Antes vimos essa palavra que significa senhor, amo, governante de uma propriedade, de uma casa grande, de um campo. Mas agora muda para esse termo senhor. A mesma palavra que usamos para nos referir a Deus e também ao Filho de Deus, Yeshua. Então o senhor do vinhedo diz ao seu capataz: chama os trabalhadores e lhes dê seu salário. Agora, vemos que no final do dia, que há uma transição daqueles que trabalharam. Porque eles fizeram sua parte e agora, por consequência, receberão. E o que receberão? Do senhor do vinhedo, eles receberão o que é justo. Então existe uma relação nessa transição, na qual a justiça se encontra no centro. E diz: chamem os trabalhadores e lhes dê o salário, começando pelos últimos
aos primeiros. O que isso significa? Começando com os últimos aos primeiros. Bem, os últimos são os que foram contratados na 10ª hora. E os primeiros foram aqueles contratados, obviamente, no início do dia. E de acordo com esse governante, esse senhor do vinhedo, ele determinou que assim é como ele queria que o pagamento fosse realizado. Começando com os que foram contratados por último e terminando com os que foram contratados primeiro. Isso deveria nos dizer algo. Isso deveria fazer com que nos lembremos como terminou o capítulo 19, com essa declaração. Muitos, ou seja, a norma, a situação comum, a regra, aqueles que foram os primeiros serão os últimos, e os que foram últimos serão os primeiros. Assim foi apresentada essa parábola, e agora vemos que se utilizam palavras muito similares. Versículo 9. E chamando aqueles da hora 10ª, eles receberam. E há uma palavra enfática. A cada um foi dado um denário. Espere um pouco. Eles trabalharam 1/6 do dia, mas receberam salário para um dia completo? Por quê? Veremos a razão em alguns minutos. Mas isso não seria uma bênção para esses homens? Digo, eles queriam trabalhar o dia todo. Estavam ali no mercado, o dia todo parados. Estavam ociosos, esperando que alguém lhes contratasse. E só no final do dia, que o dono da vinha os viu e observou sua necessidade, sua determinação, sua esperança, no fato de ter esperado o dia todo, os colocou para trabalhar. E no final do dia, lemos o detalhe, que cada um recebeu um denário. Versículo 10. E vindo também os primeiros eram os homens que trabalharam o dia todo. E o que eles fizeram? Eles pensaram, eles calcularam, eles analisaram a situação, eles estimaram. E notem o que a Escritura diz, que eles receberiam mais. Bem, é muito interessante. Uma das razões pelas quais fazemos esses estudos e dedicamos um tempo importante das nossas vidas para analisar a Bíblia, palavra por palavra, é porque essa palavra para calcular, pensar, é muito importante. Você sabia que é a mesma palavra nomos, em forma de verbo, e a palavra nomos significa lei ou tora, e fala basicamente sobre uma doutrina, um pensamento, uma regra. E esse é o problema. Aqueles que chegaram primeiro, eles pensavam, estavam calculando as coisas, analisando as coisas. Esta palavra lei, fazendo um juízo, baseado no quê? Na sua própria perspectiva. Algo muito perigoso de fazer. Não pense que você pode servir a Deus de acordo com a sua lógica, com suas decisões de sentido comum. Recordem o que a Escritura diz. Isaías comentava. Insisto, a profecia é muito importante quando diz: meus pensamentos não são teus pensamentos, meus caminhos não são seus caminhos. Cada vez que tentamos racionalizar de nossa perspectiva, de nossa inteligência, para descobrir o que Deus está fazendo e como devemos responder, terminaremos equivocados. Só podemos estar de acordo com Deus por meio da sua revelação, o que lemos no texto, na palavra de Deus, quando a estudamos como deve ser. Esses homens pensavam entre si, de acordo com sua própria perspectiva, que eles receberiam mais. Metade do versículo 10. E eles também receberam, cada um deles, um denário, a mesma quantidade. Versículo 11. Mas ao recebê-lo, o tomaram, mas notem, eles se queixavam. É uma palavra para criticar,
murmurar contra esse amo e senhor da propriedade. Eles estavam chateados. E essa palavra para queixar-se implica que tinham ressentimento e que estavam irados com ele. Notem como o amo responde a isso. Vemos no versículo 12, dizendo que esses últimos trabalhadores só trabalharam 1 hora, então esses que se queixavam diziam que esses últimos trabalhadores fizeram 1 hora, trabalharam, mas você pagou a eles igual a nós. E esse nós se refere àqueles que suportaram o mais, a carga principal do dia, a carga principal da jornada e o calor. Eles dizem: não entendemos como é possível que faça a eles o mesmo que a nós, quando nós trabalhamos ao longo do dia completo, o mais duro do dia, no meio do calor. Como você pode fazer igual a eles o que fez a nós? Porque o faz. Isso é o que descobrimos. Descobrimos que esse senhor da vinha não só pensa no que é justo, de uma perspectiva de lógica, mas o que é justo, de uma perspectiva de reino. E a perspectiva de reino manifesta graça. Veremos que esses que trabalharam 1 hora, ou talvez 3, ou 6, ou 9, como nos exemplos dados nos versículos anteriores, todos tinham a mesma necessidade de um salário. Todos tinham um gasto similar. Possivelmente tinham esposa e filhos. E todos precisavam trabalhar. E apesar de que trabalharam menos, a necessidade é a mesma. O senhor da vinha considerou isso e ele quis ser de bênção para eles. Por que digo isso? Sigamos lendo aqui. Passamos agora à sua resposta no versículo 13. Essa é a resposta do senhor da vinha. Mas esse, respondendo, lhes disse: a um dos que trabalhou durante todo o dia: amigo, não estou fazendo nada injusto contigo. Ele não agiu injustamente contra eles. Não foi por 1 denário que você acordou comigo? Eles concordaram em trabalhar um dia todo por 1 denário. O salário habitual. Ele diz: toma seu salário e pode ir. Ele foi justo com eles, mas também foi de bênção com os demais. Ele abençoou a todos por igual, pois tinha a mesma preocupação com todos eles. Versículo 14. Toma o que é teu e já pode ir. Mas se eu quisesse dar a estes do final o mesmo que a você, não é certo para mim fazer o que eu quiser com o que é meu? Ou seja, não é a parte da lei? A lei me permite fazer com o que é meu, com minhas posses, o que eu quiser fazer. E o que ele queria fazer? Ele queria ser de bênção. Ele queria satisfazer necessidades. Ele queria demonstrar seu amor e sua preocupação e seu conhecimento da luta e da situação dos demais. Essa é a sua natureza. A razão pela qual digo bênção, que ele queria abençoar esses homens, é pela qual lemos nessa frase. Vejamos o final do versículo 15. Ele está os interrogando. O teu olho é mau porque eu sou bom? O olho mau não significa o que muitas pessoas pensam que é. Não estamos falando de algo cultural, de gente que abandona o pacto,
de pessoas que ignoram o pacto e por isso têm os olhos maus. Não é nada disso. Isso não tem sentido. Essa frase simplesmente se refere a uma perspectiva correta. O olho mau não vê a vontade de Deus. O olho mau está contra a vontade de Deus. O olho é a perspectiva. Mal significa que está contra a vontade de Deus. Por isso ele diz, não estão tendo uma perspectiva correta com relação a mim, porque eu sou bom. E o que é ser bom? Sempre. Essa palavra se refere à vontade de Deus. Ele levou a cabo a vontade de Deus e, em realidade, esta parábola nos ensina sobre Deus mesmo, o Senhor da vinha, e tem a ver com o que Deus fará. E essa é a chave, essa é a mensagem. Tem a ver com a nação de Israel, que apesar de que a nação de Israel recebeu a revelação de Deus em primeiro lugar, eles chegarão e entrarão nesse pacto de fé, e só será um remanescente. E isso será no final dos tempos. E quando isso ocorrer, o reino de Deus será estabelecido e não devemos ser pessoas. A igreja não deve olhar para Israel e pensar, como isso é possível? Eles se arrependeram justo ao final, no último minuto dessa era, e serão tratados igual a nós que sofremos, que trabalhamos, geração atrás de geração. E se não estamos de acordo, nem afirmamos, não entendemos o amor de Deus, e o amor de Deus não está governando nossas vidas. Notem como termina essa parábola. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O fato de que tudo isso ocorra numa vinha tem a ver com Israel. Nos ensina sobre Israel, prestando contas com Deus e encontrando estas mesmas bênçãos no final dos tempos, na 10ª hora. E logo diz, concluindo, versículo 16, ao final, uma vez mais, porque muitos, essa é a regra geral, a norma, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Isso fala sobre o amor de Deus. Ele chama grande e ricamente, mas muitos poucos são escolhidos. Por quê? Porque muitos poucos entram em acordo com Deus. Essa é a mensagem. Toma sua perspectiva e crava ela na cruz. Busca a verdade, a revelação de Deus, e busca ver as coisas da perspectiva dele. Encerramos com isso. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.